Meus irmãos, vamos dar continuidade na exposição da carta de Tiago e hoje estaremos estudando Tiago capítulo 1, versículo de 9 a 12. Tiago capítulo 1, de 9 a 12. Tiago capítulo 1, de 9 a 12, mesmo assentados, vamos assim proceder à leitura do texto. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, tire de nós tudo aquilo que impeça a compreensão da palavra do Senhor. Se houver tristeza em corações, que o Senhor traga alegria. Se houver, ó Deus, algo que impeça os meus irmãos e a mim mesmo de entender a Tua palavra, que seja retirado no nome de Jesus. E que nós possamos agora nos alimentar dela, de maneira que possamos ser edificados e conduzidos por ela mesma. Portanto, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós passamos por provações, por situações difíceis, situações que muitas vezes nos tiram a alegria, nos tiram o prazer, nos tiram até mesmo as forças para lutar. Nós passamos por várias situações que são situações que, para muitos, chega até a tirar o desejo até de viver. O texto que nós acabamos de ler, ele mostra isso, que a provação, ela está sujeita a todas as pessoas. Talvez alguns possam dizer: pastor, mas o senhor falou de pobre aí, de rico, e eu não entendi, esse texto fala sobre provações? Sim. O texto original, ele vai mostrar que a perícope, ou texto completo, ele se inicia no versículo 1 e só termina no versículo 12. E todo esse texto, ele vai mostrar a respeito de provações. Tanto é que depois dele falar sobre provações, no versículo 5 a 8, ele diz o seguinte: o irmão, porém. Esse porém aqui está ligando esse texto que nós acabamos de ler no texto anterior. Tanto é que ele vai concluir falando sobre provação também no versículo 12, quando diz que quando o homem persevera e suporta com perseverança a provação, ele é coroado. Então o texto está falando sobre provações. É disso que Tiago está tratando aqui. Por que Tiago está tratando novamente a respeito de provações? Esses irmãos dos quais Tiago está escrevendo são irmãos dispersos, são irmãos que foram perseguidos na sua terra natal e distante de sua terra natal, eles então estão sendo perseguidos naquela terra a qual eles estavam habitando. Eram perseguidos na sua terra natal porque converteram ao cristianismo. Quando chegaram em uma outra terra, eram perseguidos porque eram judeus, na sua maioria judeus, pobres, alguns até com condições econômicas bem, mas eram judeus e perseguidos. Então Tiago conforta a igreja, exorta a igreja a permanecer firme, mesmo diante das provações. Portanto, o texto, irmãos, ele é a conclusão daquilo que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós
vimos Tiago trazendo aqui a ideia de que as provações são compatíveis à vida cristã, são variadas, mas que Deus derrama a sua graça sobre nós, para nós suportarmos cada provação. Então, no texto que nós acabamos de ler, ele fala agora sobre a postura que nós devemos ter diante das provações. Então, o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é exatamente esse: a postura do cristão diante das provações. A pergunta, então, a gente tem que perguntar para o tema: qual é a postura que devemos ter diante da provação? Primeira lição que Tiago vai ensinar a cada um de nós é que nós devemos ter a seguinte postura: nós devemos alegrar com as riquezas celestiais. Todos nós passamos por provações, o texto é claro, tanto é que ele usa dois personagens aqui, dizendo sobre rico e pobre, e que os dois precisam se gloriar, ou gloriar, não aqui nas coisas deste mundo, mas nas coisas celestiais. Então, quando nós somos provados, nós devemos nos alegrar, não com as circunstâncias que estamos vivendo aqui, não se está tudo bem ou se está tudo mal. A nossa alegria, ela deve ser colocada naquilo que nós receberemos na glória. É esta postura que o cristão precisa ter: se alegrar com as riquezas espirituais. E aí ele fala que ele usa dois personagens para mostrar a respeito disso. Ele diz do irmão que é de condição humilde. A palavra aqui, humilde, no grego é pobre, aquele sem poder aquisitivo, aquele sem uma posição social. Então esse pobre é esse, tanto o pobre quanto o rico. Ele vai falar no versículo 10, do rico tem que se gloriar na sua insignificância. Então ele está mostrando que tanto o rico quanto o pobre, eles precisam ter a alegria deles, não aqui, mas a alegria em questões espirituais. O grande problema nosso, irmãos, é que nós estamos com os olhos focados tão somente aqui. Por isso os nossos corações se entristecem. Por isso, irmãos, nós vivemos dias melancólicos, porque o nosso olhar se limita a esse mundo, às circunstâncias desse mundo. Nosso olhar se limita às dificuldades que são impostas sobre as nossas vidas, como enfermidades, falta de dinheiro ou alguma situação adversa. Quando o nosso olhar é colocado sobre estas coisas, irmãos, o que vai reinar em nosso coração é a melancolia, é a tristeza, é a angústia, e isso vai gerar nos nossos corações, muitas vezes, o desejo de murmurar e reclamar. Portanto, qual deve ser a postura tanto do rico quanto do pobre? Os dois devem se alegrar na pessoa de Cristo Jesus. Nós nos alegramos em Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem dispensado a bondosa mão sobre as nossas vidas, aquele que nos conduziu até aqui e nos conduzirá triunfantemente até a glória. Vejam que a descrição no versículo 9, ele vai falar do irmão pobre, quando ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade. O que Tiago quer dizer aqui? Qual que é a postura que ele está querendo que o pobre tenha diante das dificuldades, diante das provações? Ele diz: olha, vocês devem se gloriar, não nas coisas que possuem ou deixam de possuir, mas na dignidade de vocês. Aí você pode pensar: mas que dignidade tem um pobre? Espera aí, Deus não escolheu as coisas loucas deste mundo? Deus não escolheu os pobres para confundir os outros? E aí, nós devemos gloriar em que dignidade? Irmãos, nós devemos nos gloriar naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus? Nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Habitaremos no novo céus e na nova terra, onde as ruas são de ouro e de cristais. Estaremos lá com o Senhor eternamente, recebendo a gloriosa bênção da eternidade sobre as nossas vidas, gozando da presença
bondosa de Cristo Jesus, contemplando o Senhor face a face. Então essa é a grande dignidade do pobre. Ele pode não ter bens materiais, ele pode até não ter condições financeiras, ele pode até não ter um posicionamento social diante do povo, mas a dignidade dele está na pessoa de Cristo Jesus. O salmista Davi, no Salmo de número 16, ele diz o seguinte: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Davi, mesmo sendo rei, sendo rico, rodeado de bens materiais, de ouro, de terras, de animais, ele disse: eu tenho tão somente o Senhor, outro bem não possuo senão o Senhor. Eu tenho o Senhor. Então o pobre, quando está passando pelas provações da vida, quando ele está passando pelas dificuldades da vida, ele tem que lembrar desta grande riqueza que ele tem na pessoa do Senhor. Somos pobres, irmãos, financeiramente, passamos pelas nossas dificuldades, mas somos ricos em Cristo Jesus. Esta deve ser a postura e a visão que nós devemos ter. Ou seja, nós devemos dizer o quão rico eu sou por causa do Senhor. Nós temos uma herança a ser herdada, irmãos. Nós temos algo a ser recebido. Nós temos a coroa da vida a ser nos entregada. E, portanto, as tribulações, as provações dessa vida não devem roubar a alegria dos nossos corações em saber destas verdades. Mas ele usa uma outra postura, mostrando que o cristão deve se alegrar com as riquezas espirituais e não com as riquezas deste mundo. Ele usa a figura agora de um rico, quando ele diz no versículo 10, e o rico na sua insignificância. Como é que pode um rico ser insignificante, uma vez que o rico muitas vezes é aplaudido, é absolvido nos tribunais, é o homem visto, é o homem que sempre está no pedestal da vida, é um homem aplaudido? Como é que esse cara é insignificante? Ele está dizendo que é o seguinte, irmãos, o homem rico diante das provações, a sua riqueza ela é insignificante. A sua riqueza não tem valor nenhum diante das provações, diante das lutas. Eu tenho um primo que mora no Pará, muito rico, muito rico. Ele possui 3 aviões e esses 3 aviões ele usa para andar nas suas fazendas. E lembro-me que o seu pai havia adoecido uma doença fatal, doença para a morte, e ele chegou diante do médico e pediu para o médico: olha, salve o meu pai, e te darei a metade da minha fortuna. E aí o médico disse a ele: a sua fortuna é insignificante nesse momento. Portanto, o que Tiago quer nos ensinar é exatamente isso, queridos. Você pode ter um monte de bens, você pode ser rico, você pode ter várias coisas ao seu redor, você pode ser um cara pomposo da alta sociedade, mas diante das provações, o rico tem que se gloriar na sua insignificância. Ele pode dizer: olha, Senhor, eu sou pobre. Eu sou pobre. Aquilo que tenho, aquilo que sou, não é nada diante do que eu estou passando, pois não pode resolver nada, não pode prover nada na minha vida. Eu tenho tão somente o Senhor. Tanto o rico quanto o pobre deve olhar para as riquezas espirituais e não para as coisas dessa terra. Tanto é que Paulo vai nos falar exatamente isso, que se a nossa alegria, a nossa esperança se limitar apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa alegria está, meus irmãos, nas riquezas lá do alto, naquilo que nos aguarda. Você já parou para pensar naquilo que te aguarda na eternidade? Nós vamos viver a eternidade. Todos nós viveremos na eternidade. Uns, é claro, para a glória de Deus Pai, na presença do Senhor, e outros receberão, infelizmente, o malditos: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas todos nós vamos viver uma eternidade
Mas o povo de Deus precisa olhar para essa eternidade e se alegrar nela. Eu estou passando por problemas, eu estou passando por dificuldades, mas todas essas coisas vão ter um ponto final. As coisas vão acabar. E um dia o Senhor enxugará do meu rosto toda lágrima e tirar toda a minha dor, e para sempre estarei com o Senhor. Tem um cântico que nós cantamos: volta logo, Jesus. Tenho saudades de casa. O céu é o meu lar, o céu é a minha morada. De fato, queridos, é para lá que nós devemos olhar, não somente aqui. A grande razão, queridos, de nós vivermos tristes, de nós vivermos melancólicos, estressados, angustiados, ansiosos, a razão está em olhar para as coisas deste mundo, em olhar para o momento em que nós estamos vivendo, para as circunstâncias adversas que estamos vivendo. Nós precisamos olhar, irmãos, para Cristo, para aquilo que nos aguarda na eternidade. Quinta-feira, nós tivemos o desprazer de passar por uma situação triste na porta de casa. Minha filha estava saindo para a faculdade, e agora ela tirou a carteira, está dirigindo, está indo sozinha para a faculdade, e na porta da minha casa para um rapaz armado, coloca a arma na cintura dela e pede a chave do carro, o celular e a bolsa. E ela começa então a me gritar: papai, papai, socorro, socorro. E ela ali começa uma luta corporal com aquele assaltante. Pela graça de Deus, ele leva só a bolsa e não machuca a minha filha. Aliás, machucou um pouco a minha filha, mas não nos deu um dano tão grande assim, que poderia até causar a morte da minha filha. E aí a minha filha entrou dentro de casa chorando, me abraçando: me abraça, papai, eu acabei de ser assaltado. Eu abracei a minha filha e tentei ali acalmar ela e falei assim: filha, olha para o Senhor, Ele tem cuidado de você. Foi um livramento. Deus te livrou da morte. Você poderia agora estar estendida naquele asfalto, morta, mas pela graça de Deus você não está. Ou seja, irmãos, nós nos gloriamos nas riquezas espirituais, nas manifestações bondosas de Deus sobre a nossa vida. Se eu ficar tão somente olhando para aquele assalto, para aquela situação, e ficar remoendo em meu coração toda aquela situação, irmãos, eu vou ter um coração infeliz nesse mundo. Mas quando eu olho além da circunstância, além dos problemas, eu olho para as riquezas espirituais, irmãos, o meu coração se alegra mesmo em tempos difíceis. Ou seja, o pobre gloria-se aonde? Na sua condição humilde, na sua dignidade, naquilo que ele é diante do Senhor. E o rico se gloria na sua insignificância, porque aquilo que ele possui é insignificante. Tanto é que Tiago dá continuidade ao texto, mostrando que a riqueza do homem passará como uma flor da erva. A riqueza do homem passará como o sol que se levanta com ardente calor. A riqueza do homem se passará como aquela flor que brota, e ali ela está linda, mas logo vem um sol escaldante, queima toda a flor, queima toda a sua beleza, e logo se dissipa aquilo tudo. Então não dá para se gloriar naquilo que temos, nos gloriamos nas riquezas espirituais. Tiago vai nos ensinar a respeito dessas verdades. E aí ele fala que a postura que nós devemos ter é que diante das dificuldades da vida, diante das provações, alegra-se nas riquezas espirituais, não naquilo que você não tem. Não coloca o seu sentimento naquilo que você não tem, ou naquilo que você até mesmo tem, mas coloca os seus sentimentos, a sua alegria na pessoa do Senhor. Mas há uma segunda lição. A segunda lição se encontra no versículo 12. Ele diz que nós devemos ter um olhar além das provações. Olha o que ele diz: bem-aventurado o homem a quem suporta
com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago diz que quando somos provados, muitas vezes nós precisamos olhar além. E precisamos entender que feliz nós somos quando estamos sendo provados. Olhar para o futuro e não para o presente, não para o momento, mas para o futuro. Bem-aventurado aquele homem que suporta com perseverança, porque tem algo aguardando ele. Irmãos, nós somos provados e são provados muitas vezes a nossa fé para saber até onde nós vamos com o Senhor, até que ponto nós suportamos andar com o Senhor. O Senhor levou um povo para o deserto e levou esse povo para ser provado, para saber mostrar àquele povo até onde ele suportaria toda aquela aflição pelo Senhor. Irmãos, parece que qualquer situação adversa já nos tira o desejo de caminhar com o Senhor. Como o ser humano, por muitas vezes, é incoerente naquilo que ele afirma. Quantas vezes nós cantamos cante como esse: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército é poderoso. Nós cantamos dizendo que pelo Senhor nós marchamos, porque Ele é o nosso general, mas diante das batalhas, irmãos, nós queremos retroceder. Nós olhamos para a batalha e não olhamos para o general da batalha. Esta é que é a grande questão. E por esta razão, em olhar para as batalhas, irmãos, muitos desistem, começam a reclamar. Mas quando Deus nos prova, irmãos, Ele nos prova para o nosso bem, é para tratar as nossas vidas, para nos amadurecer espiritualmente, assim como Tiago escreve essa carta, mostrando para aqueles irmãos que aquelas provações faziam parte da pedagogia de Deus, pois Deus estava tratando aqueles irmãos para trazer uma maturidade aos seus corações. Assim também em nossas vidas, Deus nos prova para trazer maturidade aos nossos corações. Portanto, queridos, eu digo a você e também a mim, não desperdice as provações que vêm sobre a sua vida, aproveite essas provações e tentam se amadurecer diante do Senhor. Nós precisamos amadurecer. E aí ele diz que felizes são aqueles que são provados e passam pelas provações. Aqueles que passam pelas provações são felizes. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Por quê? Por que somos bem-aventurados quando estamos sendo provados, irmãos? E aí ele vai dar a razão, porque quando somos provados, irmãos, desenvolvemos paciência triunfante em nossas vidas. Ele diz que quando nós somos aprovados, irmãos, nós aprendemos a ser pacientes no meio das adversidades. Nós deixamos de ser imediatistas, porque o homem é imediatista, ele quer as coisas no seu tempo, na sua hora, mas quando ele entende que ele está passando por um processo, por um momento difícil, e que aquilo está amadurecendo a sua vida, ele vai passando então por esse processo, e ali vai sendo trabalhada a paciência no seu coração, a perseverança no seu coração. Portanto, queridos, o Senhor quer trabalhar a nossa paciência. Até onde nós vamos? Até onde eu aguento esperar? O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor. É assim que nós devemos fazer em tempos de provações, esperar confiantemente pelo Senhor. Quando somos provados, irmãos, e passamos pela prova, diz o texto, nós somos aprovados. Olha o que ele diz: porque depois de ter sido aprovado. E quem é que nos aprova? Quem é que nos aprova? O nosso Deus, irmãos. É o nosso Deus que não dá aquele atestado: olha, vocês estão aprovados. O povo de Israel, irmãos, foram reprovados no deserto. Quando o Senhor os levou para ser provados, eles foram reprovados no deserto. Portanto, nos dias difíceis, irmãos, lembram disso, que alguém está te avaliando em tempos de provações, e esse alguém é o Senhor, o nosso Deus.
E ele diz, depois de ter sido aprovados, ou seja, quando passamos pelas provas, nós somos aprovados por Deus. Mas quando somos provados, irmãos, somos galardoados por Deus, nós recebemos algo, uma recompensa de Deus. Olha como Deus é bondoso, olha como Deus é um Deus maravilhoso, porque ele diz no versículo 12 que, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. A ideia aqui é que Deus nos recompensa, irmãos, pela nossa fidelidade, pela nossa postura fiel diante dEle, mesmo em face às tribulações, mesmo em face às provações. Deus nos premia por causa disso. É claro que não com a salvação, porque a salvação, ela nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. Tiago não está vinculando aqui a sua postura, a sua salvação, mas Tiago está vinculando aqui, uma vez que vocês são crentes, vocês precisam ter essa postura, uma vez que vocês são salvos, vocês precisam ter essa postura, e Deus vai presentear o seu povo, quando o povo de Deus tem uma postura de perseverança diante das tribulações. Até onde você vai? Às vezes, irmãos, a gente fica dizendo, eu não aguento mais. Essas frases, esse tipo de frase, irmãos, elas devem sair do nosso vocabulário. Nós jamais deveríamos dizer, eu já não aguento mais. Nós deveríamos dizer, Senhor, nos dê forças. Senhor, nos sustenta com a sua destra fiel. Senhor, nos levanta com a tua boa mão. Senhor, vá adiante de nós. Senhor, nos conduza em meio aos tempos difíceis. Senhor, carrega-me pelos braços, porque eu preciso. É essa postura que nós devemos ter, não a postura de desistência. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Ou seja, as tribulações das quais nós enfrentamos, irmãos, vai produzir um peso lá na glória. É como se nós estivéssemos acumulando tesouros lá na glória. Uma vez que eu passo pelas provações e não reclamo, mas tiro delas algumas lições para a minha vida, para a minha caminhada com Deus. Lutero, no seu hino Castelo Forte, ele disse o seguinte: ainda que percamos famílias, bens, prazeres, Deus continua sendo castelo forte. Ele diz, castelo forte é o Senhor. Deus é o nosso castelo forte, é onde nós buscamos refúgio, irmãos. Veja para aquilo que nos aguarda, irmãos, o nosso olhar deve estar além daquilo que nós estamos vivendo. Ele diz que, no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que coisa gloriosa nos aguardam, a coroa da vida. A coroa da vida. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você receber pessoalmente de Cristo Jesus, porque Timóteo fala sobre isso, que lá em Timóteo capítulo 4, versículo 8, fala que o Senhor, reto juiz, nos dará pessoalmente a coroa da vida. Para pensar nisso que você vai receber da pessoa de Cristo Jesus. Quando eu olho para essa riqueza, essa grandeza, irmãos, o meu coração se alegra. Eu tenho muito mais motivos de alegrar do que propriamente me entristecer diante das tribulações. Portanto, meus queridos, levante a sua cabeça, porque Deus é contigo. Pastor, eu preciso de uma referência, eu preciso de alguém para eu olhar, para que eu possa tirar exemplo, porque como é que faz? Eu sozinho não consigo. Eu quero convidar a você a olhar para Cristo Jesus, que não fez caso da ignomínia, não fez caso da humilhação da qual ele iria passar, se fez carne, irmãos, habitou entre nós. Quantas angústias o Senhor Jesus passou, e lá o texto de Hebreus disse que ele suportou tamanha vergonha, e Jesus foi até o fim.
Eu costumo dizer, irmãos, que Jesus não arriscou a vida, Ele deu a vida. Ele foi até o fim. Cristo é o exemplo de perseverança em meio aos tempos difíceis. Eu convido a você a olhar para esse Jesus, a buscar um exemplo na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Eu não sou exemplo para você de forma alguma. Posso ter algumas características em mim que até podem ser imitadas por vocês, e vocês devem ter algumas coisas que também eu devo olhar como exemplo, mas na sua totalidade, irmãos, nós não somos exemplos uns para os outros nesse sentido, porque nós precisamos olhar para Cristo, que perseverou, foi até o fim, não fez caso daquilo que iria sofrer e foi até o fim. Portanto, olhamos para Ele, sejamos como Ele. A Bíblia diz que nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, quando olha para si, ele diz: sede meus imitadores, mas como eu tenho imitado o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa referência, para Ele que nós olhamos. Imagina esses 3 anos de ministério de Jesus. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil? Não foi, meus irmãos. Foi difícil, foi trabalhoso. Jesus foi muitas vezes perseguido, tinha que sair de uma região porque as pessoas já não queriam mais Jesus naquela região, perseguido pelos religiosos da época, descrido pela própria família, crucificado, irmãos, torturado antes de chegar à cruz, quando chega à cruz, zombado. E ele, diante de toda aquela situação, perseverante. Portanto, queridos, assim nós devemos agir, olhar para Cristo e ser como Cristo, procurar ser perseverante diante das tribulações, diante das provações, e entender que quando as provações vêm sobre nós, é porque Deus assim permitiu para trabalhar nossa maturidade espiritual. Uma vez que Deus quer trabalhar essa maturidade em você, Deus quer trabalhar o seu caráter, quer forjar o seu caráter ao caráter de Cristo Jesus, eu devo ser feliz ou bem-aventurado, sabe por quê, irmãos? Porque esse Deus realmente importa comigo e quer trabalhar a minha vida até eu chegar ao ponto em que Ele vai vir e me buscar para morar com Ele na eternidade. Eu fico feliz quando Deus vem com as suas provações sobre o seu povo, porque eu sei que esse Deus que prova o seu povo, Ele prova porque ama, Ele prova porque quer tratar esse povo, Ele quer mudar esse povo, Ele quer trabalhar o coração desse povo. Então é bom ser provado pelo nosso Deus, porque depois de aprovados, o Senhor nos dará o grande prêmio, a coroa da vida. O que nós aprendemos? Diz Tiago, vai nos ensinar que precisamos nos alegrar, não nas circunstâncias, mas nos alegrar nas riquezas espirituais. Essas coisas aqui vão passar, meus irmãos. Tudo acaba. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Até aquilo que temos, irmãos, não serve de nada para resolver as nossas questões. Se servisse, irmãos, se dinheiro pudesse resolver algumas situações de nossas vidas, nós pediríamos um empréstimo, gastaríamos o nosso cartão de crédito, estouraríamos o cartão de crédito. Não vão resolver. Então eu quero convidá-lo a olhar para as riquezas espirituais, a se alegrar com elas. Quero convidar a você a olhar para Cristo Jesus. Senhor, permita-me ser igual a Ti, me ajuda. Irmãos, é preciso trabalhar o nosso coração, que é cheio de anseio, cheio de preocupações. Nosso coração é muito limitado e isso precisa ser trabalhado. A nossa esperança, a nossa confiança é na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, queridos, console o seu coração com essas palavras. Se alegre nas riquezas espirituais. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe além. Olhe para aquilo que te aguarda, a coroa da vida. A coroa da vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar.
Ó Deus de infinita graça e bondade, a tua palavra nos exorta, Senhor. Tantas vezes o Senhor fez isso conosco neste púlpito. E mais um dia, Deus, aqui estamos ouvindo a tua santa e bendita palavra, clamando, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja aplicando as tuas verdades em nós. Que nós possamos olhar para ti, Senhor, para aquilo que o Senhor tem guardado a cada um de nós, a coroa da vida. Esse é o maior tesouro que nós temos, ó Deus, é esta a grande esperança dos nossos corações. Ó Deus, aquiete os nossos corações em nome de Jesus. Se houver alguém ansioso, que possam lançar sobre ti toda a ansiedade e ter convicção no coração de que o Senhor tem cuidado. Leva o teu povo debaixo da tua graça e da tua proteção, meu Deus. Proteja-nos, ó Deus, de todos os males. Trata, Senhor, os nossos corações, por muitas vezes desconfiados, fragilizados. Trata, Senhor, os nossos corações em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor os leve em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai bendito, e as terras consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.